Momento, 1h42 em Israel. A gente traz agora informações atualizadas sobre o conflito entre Israel e Irã. As Forças Armadas iranianas disseram que vão intensificar os ataques contra Israel nas próximas horas. Américo Martins, e há pouco também trazíamos a informação da mídia israelense de que o Irã é atacado agora. As cidades localizadas ao oeste do país são, nesse momento, alvo dessa artilharia, dessa ofensiva, Américo. Exato, Carol. Uma informação, inclusive, que foi confirmada pela mídia estatal iraniana, afirmando que as forças iranianas estão de prontidão também no oeste do país. Israel continua atacando, inclusive durante o dia, vários alvos no território iraniano, e na manhã desta terça-feira nós também tivemos ataques iranianos contra o território israelense. Segundo o Ministério da Defesa de Israel, foram os menores ataques nesses 5 dias de conflitos. Alguns dos mísseis iranianos conseguiram furar as defesas antiaéreas israelenses, causando alguma destruição, mas felizmente sem vítimas. O Irã não atualizou o número de pessoas mortas ainda nesse conflito, mas Israel tem continuado os ataques de forma praticamente incessante. E a retórica entre os dois lados continua muito acirrada, Carol. Hoje pela manhã, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse que o Ali Khamenei, o chefe supremo do Irã, deveria tomar cuidado para não acabar como Saddam Hussein acabou no vizinho Iraque. Foi a mais clara declaração do regime, do governo israelense, de que existe uma tentativa de mudança de regime no Irã, que além da intenção de destruir as instalações nucleares iranianas, um dos objetivos não declarados de Israel seria uma mudança de governo no Irã. A gente já teve ontem, inclusive, informações de que o presidente Donald Trump teria vetado um plano israelense para matar o líder supremo iraniano Ali Khamenei, que está no poder desde o início da década de 90 no Irã. Vários membros da cúpula iraniana, inclusive das Forças Armadas e assessores diretos do Ali Khamenei, morreram já desde o início dos ataques. Então existe a possibilidade de que Israel de fato tenha planos para assassinar e derrubar também o regime dos ayatollahs. O Irã também respondeu na mesma medida, dizendo que vai intensificar os ataques contra Israel e fez condenações contra os ataques israelenses, dizendo que eles desrespeitam a legislação internacional. No meio de tudo isso, Carol, uma informação muito importante, o presidente Donald Trump já voltou do Canadá, já chegou a Washington, onde ele vai ter várias reuniões hoje. Ele interrompeu prematuramente a sua visita ao Canadá durante a reunião do G7 para voltar aos Estados Unidos e, segundo ele mesmo, lidar com os assuntos do Oriente Médio. Ele usou as redes sociais para negar uma informação que tinha sido dada pelo líder francês Emmanuel Macron de que a volta do Trump estaria relacionada à negociação de um cessar-fogo entre Israel e Irã. O Donald Trump disse nas redes sociais que essa informação estava errada e que ele estava em busca de algo muito maior do que um cessar-fogo. Na própria viagem dentro do Air Force One, o avião presidencial americano, o Trump falou com jornalistas e ele deu algumas declarações muito importantes. Em primeiro lugar, ele disse que quer uma solução para essa crise. Não quer um simples cessar-fogo, quer acabar com a crise de forma geral. Também disse mais uma vez que o Irã simplesmente não pode ter uma bomba nuclear. Ele parece estar se encaminhando, Carol, para dar um ultimato ao regime iraniano. Um ultimato que viria eventualmente do vice-presidente J.D. Vance ou do enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, 2 pessoas de confiança do Trump. Nessa mesma viagem do Canadá para os Estados Unidos, o Trump disse que poderia mandar um dos dois ou ambos para negociar com os iranianos. E os termos dessa negociação está ficando mais claro agora, pelo menos essa é a minha análise, Carol, vai ser uma negociação, não necessariamente uma negociação, mas uma intimidação, um ultimato aos iranianos. Ou vocês abandonam o plano nuclear, ou o próprio governo americano pode se envolver no conflito. Porque para destruir de fato as instalações nucleares iranianas é necessário
um tipo de arma que só os Estados Unidos têm, que o Irã não tem. Então, aparentemente, tudo se encaminha aí para uma pressão maior do próprio governo americano sobre o regime dos ayatollahs para tentar resolver esse conflito. Lembrando ainda que ontem o Donald Trump também avisou a população de Teherã a abandonar a capital do seu país, o que não é um aviso que normalmente um país que não está envolvido no conflito dê para uma das partes. Enquanto Américo Martins traz análise para a gente, as imagens que acompanhávamos eram imagens do presidente dos Estados Unidos no interior do Air Force One. É naquele momento em que ele conversa com jornalistas, com repórteres e diz que está buscando um fim real para o conflito com Israel e o Irã, argumentando que é melhor do que um cessar-fogo, mas também sugerindo que desistir completamente de negociar é uma possibilidade. Declaração feita pelo presidente dos Estados Unidos a bordo do Air Force One após deixar a cúpula do G7. Os líderes das maiores economias do mundo continuam reunidos no Canadá, agora já sem a presença de Donald Trump. Inclusive hoje, daqui a pouquinho, vamos falar com o Américo Martins. Teremos uma declaração, um discurso do presidente Lula. Brasil é um dos países convidados. Américo trazendo para a gente também muitas atualizações com relação a esse conflito entre Irã e Israel. Américo, diante dessas recentes declarações de Donald Trump, de Benjamin Netanyahu, de autoridades iranianas, estão claros os objetivos de Israel nesse conflito? Israel ontem deixou claro pela primeira vez, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o que seriam os objetivos imediatos de Israel. Em primeiro lugar, interromper ou destruir completamente o programa nuclear iraniano. Além disso, ele deixou claro que um outro objetivo é destruir o máximo de posições militares iranianas, até para impedir que o Irã lance mísseis contra o território israelense. Foi a primeira vez desde o início desse conflito que o primeiro-ministro foi claro com relação aos objetivos imediatos de Israel. Mas está ficando mais claro que parte, pelo menos, do governo israelense quer, sim, a mudança de governo, a mudança de regime no Irã. Essa declaração de hoje, que eu destaquei agora há pouco, do ministro das Relações Exteriores, ministro da Defesa, perdão, de Israel, o Israel Katz, foi muito clara. Ele fez uma ameaça direta ao líder supremo do Irã, Ali Khamenei, dizendo que ele precisa se lembrar do que aconteceu com o Saddam Hussein, que foi derrubado, o regime do Saddam Hussein, vizinho do Irã, lá no Iraque, foi derrubado por uma intervenção militar americana e depois ele acabou sendo morto. Então foi uma ameaça direta contra o principal líder iraniano, indicando que muita gente dentro do governo israelense quer sim a mudança de governo no Irã. Um objetivo que justifica, do ponto de vista israelense, esses ataques contra o Irã, é a intenção do Irã de construir uma bomba atômica. Mas muita gente em Israel quer sim um outro tipo de regime no Irã. Agora, isso é muito difícil de ser feito sem uma invasão militar. Foi isso que aconteceu, por exemplo, no Iraque. E Israel não tem condições e nem planos de fazer uma invasão militar no terreno no Irã. Mas uma intervenção direta dos americanos, como esse ultimato que o presidente Donald Trump parece estar se preparando para dar para o Irã, aí sim poderia ter algumas consequências mais graves. Então, basicamente, se esse ultimato de fato for adiante e o Irã aceitar abrir mão do programa nuclear, seria justamente para manter o regime, manter o Ayatollah Ali Khamenei no poder, assim como os outros ayatollahs e os outros militares que dão suporte ao regime. Mas, por enquanto, a única declaração do Netanyahu diz respeito a alvos militares.